Olá pessoal, essa dica vai para os mineradores de Bitcoin ou Dogecoin. No meu caso estou utilizando o Dogecoin como exemplo, estou no site FreeDogecoin. Nós vamos utilizar aqui a ferramenta de multiplicar. Nós temos aqui dois métodos, o método manual e o método automático. Vamos entender primeiro como funciona no método manual, então nós vamos partir para o método automático. O valor mínimo para o investimento é 0,014 Dogecoin para o Dogecoin. Para o Bitcoin, o mínimo é 0,870 zeros com 1. É o mínimo. Aqui no nosso caso é 0,014. Então, se eu clicar aqui em mínimo, ele vai vir para a minha base. Se eu clicar em máximo, ele vai para o meu valor que eu tenho acumulado. Vamos deixar em mínimo. Você tem a opção de multiplicar ou de dividir por 2, certo? Você tem aqui o pagamento, o padrão é 2. Quanto maior for o pagamento, menor a sua chance de vencer. Por exemplo, vamos colocar 5. Olha só, a chance de vencer está em 47. Colocando 5, vai 19%. Se eu colocar em 10, ela cai para menos de 10%. Se eu colocar em 1, ela vai para 95%. Só que quanto maior for a chance de vencer, menor o pagamento. Geralmente os nossos parceiros aí gostam de utilizar 1.9, que é cerca de 50%. Mas eu gosto de utilizar o 2 mesmo, 47% de chance de ganhar, o padrão mesmo. Já me aperfeiçoei e gostei mais desse, certo? Então, ao fazer as suas configurações, o valor do investimento, o pagamento ou a sua chance de ganho, você vai escolher um desses dois botões, Bet High e Bet Low. Aqui embaixo tem uma explicação, você pode traduzir, você vai ver, para vencer, Bet High, você deve alcançar um número maior que 52,50. Então, se eu clicar aqui deve dar um número maior que 52,50 e realmente deu, então eu venci. Novamente, deu menor, eu perdi. E tem o Bet Low, deve ser menor que o número 47,50. Então ele foi menor, venceu. É a mesma coisa. Então o método que nós vamos estar utilizando no método automático, mas vamos explicar como ele vai funcionar aqui no manual. Ele é bem simples. Eu clico, olha, eu perdi, eu vou multiplicar por 2. Então eu clico novamente. Então eu ganhei, eu recuperei aquele que foi perdido e ganhei esse novo. Então é basicamente isso que nós vamos fazer no método automático, só que ele vai fazer por conta própria. No método automático, ele vem com aquelas mesmas configurações, o valor mínimo do investimento, o máximo de ganhos. No caso, aqui tem 1.700.000, 1.700.000, é um valor muito alto. E aqui é o valor do pagamento, certo? A gente viu lá, eu gosto de utilizar em 2. Aqui é o número de ganhos. Por exemplo, melhor dizendo, é o número de investimentos. Se eu conseguir realizar aqui 100 investimentos, ele vai parar a operação automática. Eu posso alterar aqui, colocar 1.000, colocar 10, eu quero só 10 investimentos. Vamos fazer um teste com 10 investimentos. Aqui eu vou escolher se é high, se é o maior ou se é o menor, ou se é alternado. Você pode escolher qualquer um, tanto faz, não tem problema, certo? Eu vou deixar marcado alternado mesmo. Então nós temos 3 opções para parar. No caso, o valor máximo ou o valor de investimentos, o valor máximo de ganho. Caso ele venha alcançar este ganho, ele vai parar.
para essa opção você deve marcar aqui. Só que você percebe que aqui é o valor mínimo. Então se ele ganhar o valor mínimo, no caso não é isso, eu vou colocar pelo menos 10 aqui, 10 dog. E o valor máximo para perca, poderia colocar também 10 dog. Marcar. Isso aqui é só como exemplo, não é o que eu costumo utilizar. Depois eu vou mostrar como eu calculo os meus valores de investimento, o valor máximo de ganho. O valor mínimo eu não chego a calcular, mas é sempre bom prevenir. No outro lado você tem essas duas abas, são importantes. Caso ganho ou caso você perca. Então caso ganho, ele volta para o valor de base. No caso o valor de base é esse. Então eu deixo marcado essa opção. Não preciso nem alterar as outras demais. Deixo da forma como está. Então eu venho para caso perca. Caso perca, ele também está marcado para voltar para o valor base. Mas se ele perder, eu quero que ele duplique o meu valor base. Então eu venho para cá e vou colocar. Eu gosto de utilizar entre 150 a 200%. Vou colocar bem no meio. Eu gosto de utilizar entre esses dois valores. Então essas são as configurações básicas para realizar o processo automático. Daqui por diante é só clicar em iniciar. Então aqui ele vai contando o valor de investimentos. Olha, ele alcançou 10. Aqui ele vai contando o valor ganho ou valor perdido. No caso, se ele atingisse o valor 10, ele não atingiu, ele iria parar também. Se ele alcançasse o valor 10 na perca, ele iria parar caso ele não tivesse atingido o valor máximo de investimentos. No meu caso aqui ele alcançou o valor máximo de investimento e eu obtive este lucro. Então é basicamente isso. Eu vou desmarcar essas duas opções e vamos ver como realmente eu faço para me calcular os valores. Então eu criei aqui uma tabela. Essa tabela eu tenho como no mínimo um total arrecadado de 1.400, certo? Por que eu coloco esse valor mínimo? É porque o valor do investimento que eu utilizo é este. Esse aqui é o valor mínimo, 0,014, como a gente viu lá. Eu calculo essa porcentagem do meu valor total. Então 0,001% tem que ser o valor mínimo dos mínimos para poder fazer esse investimento aqui nesse minerador automático, nesse multiplicador automático, pois senão suas percas vão ser muito grandes. Então utilizo o mínimo dos mínimos aí da porcentagem. Se eu pudesse acrescentar mais outro zero, só que aí também seria um valor muito baixo, não tem como. Se eu colocasse aqui mais outro zero, não iria dar, porque o valor mínimo é 0,014. Então vou retornar aqui. Então eu sempre atualizo o valor arrecadado total quando eu passar a cada 100. Então no meu caso aqui eu já estou com 1.175. Eu estou com quase 1.200. Então vou colocar 1.100 ou 2.100, perdão. 2.100 é o valor que eu vou colocar aqui. 2.100. 0,001% é igual a esse valor. Então esse é o meu valor base, 0,021 é o valor que eu vou utilizar aqui como base. À medida que for acrescentando aqui, ele vai aumentando. Então eu vou melhorando os meus investimentos, sendo que é um investimento muito baixo, uma porcentagem muito baixa
referente ao meu valor. Então gradativamente vai aumentando os meus lucros. O número de lances, o número de investimentos, eu coloco como 500. Dependendo aqui do valor de lance, o ganho modifica. Eu gosto de utilizar entre 500 e 100, pois se deixar ele rolar muito tempo, vai que o sistema dá um pau lá e elimina todo o meu ganho. Então eu utilizo no máximo aí 500. Então 500 vai dar no máximo aí 21 Dogecoin. Então vamos lá, modifico aqui para 500 e o máximo aqui 21 Dogecoin. Você fica à vontade, pode alterar aí da forma como você quiser. Aqui é simplesmente uma dica, eu já venho fazendo isso, já estudando isso há bastante tempo. Cheguei nessa fórmula e já tem me ajudado bastante. Então, sendo que abaixo de 1.400, o meu valor vai ser o mínimo, até ultrapassar aquele valor de 1.400. Até ultrapassar ele, o meu valor mínimo então vai ser 0,014. Então entramos em ação agora. Pronto, pessoal, ele atingiu aqui, como vocês viram, atingiu acima de 21, certo? E ele parou, mesmo ele não tendo atingido a quantidade de investimentos. Eu aconselho que a cada 5 rodadas dessa, atualize a sua página do navegador. Lembrando que se você forçar muito aqui o sistema, a plataforma, ela pode dar pau aí no seu valor. Então a cada 5 rodadas você atualize ele e prossiga aí com seus investimentos. Outro detalhe, essa minha estratégia aqui, eu ainda estou aperfeiçoando ela. Caso não venha servir para você, não venha ajudar, você pode ir procurando uma melhor maneira. Eu simplesmente estou querendo ajudar aí quem está entrando no ramo e precisa de uma ajuda, certo? Então eu só vim explicar como funciona esse meu método, mas ainda estou aperfeiçoando. Caso vocês tenham alguma indicação, uma dica, alguma coisa, vocês podem entrar nos ajudando. Eu agradeço por tudo. Então até o próximo vídeo, pessoal. E tchau.